Nós estamos retornando com o Gerard e, como nós prometemos, nós vamos começar a contar agora a sua vinda para o Brasil, por que ele veio para cá e todos os desenvolvimentos que ele trouxe para nós aqui no nosso país. Gerard, 1975, como você comentou, que você já fez uma missão, fez um desenvolvimento de um projeto na Itália que valeu a sua vinda aqui para o Brasil. Vamos completar a história agora? Vamos completar. Bom, era um desafio. Eu não falava português, ainda eu tenho grande sotaque. Não sabia nada de empresa, de administração de empresa e tudo. E eu cheguei no Brasil para abrir uma filial, importar as máquinas, vender as máquinas, montar as máquinas, enfim, fazer tudo. E foi um grande desafio, porque quando você está sozinho para fazer tudo isso, cuidar de montar a empresa, você se lembra que na época tinha uma inflação já alta, e fazer gerenciar o dinheiro como inflação, tinha problema de importação das máquinas, precisava de licença prévia de importação, então era muito, muito complicado, mas pelo menos eu conheci o Brasil pelo lado de encontrar sempre uma solução. Uhum. Depois disso, eu saí desse ramo, eu trabalhei em material ferroviário durante alguns anos, para o metrô de São Paulo, o metrô do Rio, todos os metrôs do Brasil. E, finalmente, eu tive uma ideia que eu só pude realizar depois de sair desse ramo e entrar na ESCA. Isso já foi mais ou menos em 1989. 89. Quer dizer que tinha chegado na conclusão, trabalhando em material ferroviário, que o grande gargalo na América do Sul, não somente no Brasil, era o problema de sinalização ferroviária. E esse problema de sinalização ferroviária não tinha solução senão de tentar encontrar uma outra forma de fazer sinalização ferroviária. Então eu comecei a conversar, a pesquisar, a buscar de direita à esquerda. Eu conversei bastante com a Agência Espacial Europeia, conversei com o pessoal dos Estados Unidos, da NASA. E, por fim, acabei encontrando uma empresa que estava desenvolvendo um projeto muito interessante. Uma empresa americana chamada Geostar, que tinha um acordo com a francesa Matra, que tinha acordo também com o Centro Nacional de Pesquisa Espacial francês. E o objetivo era de ter um sistema de 3 satélites que permitia localizar e se comunicar como sistema móvel. Caminhões, trens e outros. Já era um prenúncio do nosso famoso Rodosat. Era o prenúncio. Já começava a nascer o Rodosat. Exatamente. Então, a gente fez um acordo com essa empresa americana, com a francesa Matra, com o CNES, para ser, como dizer, Geostar nos Estados Unidos, Matra na Europa, através da empresa Logstar, e ESCA na América do Sul, através de uma empresa chamada ESTAR. Infelizmente, esse projeto não funcionou. Houve problema de financiamento. E a única coisa que a gente conseguiu fazer e que serviu muito para depois foi de pedir uma mudança da legislação brasileira para permitir que empresas privadas pudessem operar sistemas de satélite. A gente conseguiu isso em 89, em novembro de 89. Bom, enfim, o projeto não foi à frente, mas felizmente, houve a Guerra do Golfo em 1990.
E a Guerra do Golfo, em 1990, permitiu que os Estados Unidos acelerassem o projeto do GPS, Sistema Global de Posicionamento. Assim, a gente tinha um sistema de localização, porque não pode esquecer que antes do GPS a gente não existia sistema de localização. Existia um rastreamento por satélite, que foi o que vocês começaram a desenvolver no Brasil em 91, 92, com base no Rodosat, né, que foi o primeiro sistema de telemática. Exatamente. Quer dizer que precisa de duas coisas. Um sistema de comunicação móvel e um sistema de localização. O sistema de localização, a gente tinha o GPS, e sistema de comunicação móvel, a gente entrou em serviço, na época, o sistema Inmarsat de comunicação móvel via satélite. E a gente juntou essas duas tecnologias para desenvolver o primeiro sistema de rastreamento via satélite no Brasil e, aliás, no mundo. Alors, eu falo do mundo por uma razão muito simples. Na época, a gente comprou os 50 primeiros terminais que foram autorizados pelo Inmarsat. Porque não se pode esquecer que o Inmarsat era um sistema marítimo. Então, era concebido como um sistema de telex marítimo. O que nós fizemos? Tivemos que fazer uma adaptação do sistema de comunicação, já que normalmente no mar não tem muito túneis, não tem muitas... Claro. Bom. Então tivemos que fazer uma adaptação do protocolo de comunicação e tivemos que desenvolver um terminal, que é aquele... Mostra para aquela câmera central lá como é que ele é. Essa. Que permitia automatizar todas as operações manuais que normalmente o operador devia fazer para operar o sistema de comunicação. Então fizemos um terminal adaptado para os caminhões, que tinha somente 3 botõezinhos, a partir do qual se podia montar mensagem até muito complicada. A gente conseguiu colocar até 1024 mensagens. Através de um sistema inteligente de mensagem pré-formatada, enfim. Essa foto que você nos trouxe é a foto do equipamento completo. Alors, essa foto é a foto do equipamento completo. Então, temos a antena redondinha, bonitinha, o transceiver, satélite, o GPS integrado e o terminal que a gente desenvolveu, o hardware e o software que a gente desenvolveu por essa finalidade. No início, foi interessante, porque no início, pouca gente acreditava, primeiro, que um sistema de satélite pudesse funcionar normalmente sem problema. E por isso eu fiz vários testes, várias demonstrações. Eu acho que a gente poderia passar a... Fernanda, coloca a próxima foto para a gente, por favor, querida. Alors, essa foto foi o primeiro caminhão da Mercedes que saiu como sistema Rodosat. Ainda pode ver em cima que a antena é do modelo antigo, mas funcionou bem e nos permitiu mostrar a utilidade do sistema em termos de produtividade. Normalmente, esse caminhão fazia a São Bernardo dos Campos até Córdoba em 10 dias. 10 dias porque tinha que esperar na fronteira, porque tinha que parar para fazer uma chamada telefônica, e você se lembra que na época o DDI não era uma maravilha. Não, tinha que esperar a telefonista. Eu tive a oportunidade de trabalhar com transporte de 1978 até 2007. Bom, então... E aqui no Brasil até 1992. E eu fiz muito dessas viagens, inclusive tive a oportunidade de visitar frotas utilizando o Rodosat. E realmente o avanço foi fantástico. Acho que foi muito bom, foi ótimo. E tanto é que eles conseguiram ganhar tanto em transporte, tanto em tempo, tanto em movimento de carga,
com mais segurança, que isso nos levou também a desenvolver produtos a nível de pneu para poder atender essa demanda, né? Porque Isso. o pneu antigamente era para uma determinada duração, aumentou porque estava rodando mais, a gente teve que desenvolver compostos, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, né? Exatamente. Bom, isso é a evolução natural das tecnologias. Exatamente. As tecnologias aspiram a outra tecnologia e vem uma terceira, enfim, é o progresso. Esse aqui é o excitante desse mundo, né? De Exatamente. desenvolvimento. Vamos ver a outra foto, Fernando. Alors, eu tive que, para demonstrar que o sistema era global, porque o grande vantagem do Rodosat era que tínhamos uma cobertura da América Latina inteira, da África e da Europa. Quer dizer que o sistema funcionava em qualquer lugar imediatamente. Então, eu fiz uma demonstração na Ferrovia Francesa em 93 e a gente acompanhava no Brasil o caminho das locomotivas. Lá na França, eles recebiam as informações diretamente do computador também. E eu tive somente uma surpresa. Um dia, pela manhã, eu vejo as locomotivas no meio do Atlântico. E impossível de encontrar o porquê. Alors, você imagina, chamada, conversa e tudo. E a explicação foi a seguinte. Nesse dia, os americanos, para retaliar uma ação do Iraque, mandaram alguns mísseis acima de Bagdad. E para mandar esses mísseis, eles simplesmente mandaram informação falsa para o GPS. E o GPS que estava dentro das locomotivas me colocava nas locomotivas no meio do Atlântico. Ou seja, não era uma realidade, mas você imaginava que estava acontecendo aquilo lá. É complicado. Foi uma emoção e à tarde voltou tudo ao normal, as locomotivas recuperaram as linhas, não tive mais problema. Tem mais uma foto que você trouxe também para ilustrar esses fatos interessantes no desenvolvimento, né? Alors, isso é uma fotografia interessante porque é uma fotografia de um RED que foi tentado pela Eurocopter, que tem uma filial no Brasil, a Elibras. De fazer o percurso Nova York até Paris, para o Salão du Bourget, sem pouso, fazendo reabastecimentos em voo estacionário. Então, eles tinham duas escalas em terra, no norte da América, no Canadá, e tinha dois rebocadores estacionados no meio do Atlântico. Bom, 15 dias antes de sair, eu conhecia esse pessoal. 15 dias antes de sair, me perguntaram, pô, mas todo o sistema lá está funcionando em helicóptero? Eu falei, ué, não tem nenhum problema. Porque a gente vai ficar no meio do Atlântico, mas sem rádio, sem nada para se comunicar. Então, em 15 dias, a gente conseguiu instalar o sistema no helicóptero, fazer um software, escrever um software de localização específico, carregar imagens satélite para mostrar o percurso do helicóptero acima de imagens satélite, o ancestro do Google, de uma certa forma. E tudo funcionou perfeitamente bem até que no meio do Atlântico estourou uma tubulação no helicóptero e os pilotos foram obrigados a pousar. Felizmente, eles estavam perto do rebocador. Então foram pousar no rebocador. Bom, mas eu acompanhei tudo isso ao vivo. Foi muito interessante, porque do meio do Atlântico, poder posicionar um helicóptero, sabendo sua posição, sua velocidade, sua altitude, como metros de precisão. Uma coisa que hoje em dia é normal, uma coisa que hoje em dia é fácil, com toda a informação que temos, mas o interessante é ouvir a história de quem foi
um dos precursores e de desenvolver todo esse processo. E isso que é muito bonito, porque o pessoal não tem ideia daquilo que vocês passaram para esse desenvolvimento. Né? É difícil de imaginar, porque, bom, primeiro a gente tinha que inventar tudo. Tivemos que inventar a central, tivemos que descobrir o sistema de funcionamento da comunicação, o sistema do GPS, tivemos que desenvolver isso, tivemos que desenvolver um software de informação geográfica para mostrar a posição dos veículos e tivemos que fazer a cartografia, porque simplesmente a cartografia que hoje é uma commodities, praticamente, que custa nada, mas não existia cartografia no Brasil. Não existia cartografia vetorial. Então tivemos que aprender a fazer mapa. Uhum. Brincadeira, mas é complicada. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, porque muito se fala quem inventou isso, quem inventou aquilo outro. Realmente, a invenção do GPS, o desenvolvimento do GPS, os direitos, hoje são todos dos americanos. São todos dos americanos. E, na origem, um sistema militar que foi aberto, pouco a pouco, ao uso civil. Quer dizer que, no início, a precisão do GPS era de 50 metros. 50 metros, isso nos dá uma precisão de 2.500 metros quadrados. Quer dizer, é uma precisão mais ou menos. Uhum. E hoje, essa precisão é da ordem do metro, ou até mesmo de centímetro. Me diz uma coisa, você participou também da definição geral do CIVAM e do CIPAM? Na época de 1990, né? Isso. Na realidade, eu diria que, de uma certa forma, o CIVAM e o CIPAM é fruto do Rodosat, o sistema de localização e de comunicação via satélite. A história é a seguinte: em 1990 foi desenhado o brigadeiro Sócrates Monteiro como futuro ministro da Aeronáutica. Ele visitou a ESCA na época e eu lhe apresentei esse projeto de comunicação móvel via satélite, localização e tudo mais. Nessa ocasião, eu lhe apresentei também as soluções que podiam representar esse sistema para o Brasil. Você sabe, o Brasil é um país para satélite, pela sua extensão territorial, pelas suas diferenças de demografia, é realmente um país para o satélite. E comunicação móvel permite, por exemplo, monitorar, que era a grande preocupação da época, monitorar pista clandestina, podia monitorar garimpeiros, podia monitorar o que estava acontecendo na Amazônia. Porque o grande problema da época é que a gente não sabia o que estava acontecendo na Amazônia. Segunda preocupação, e uma preocupação grande lá na época da comunidade aeronáutica, você se lembra do avião da Varig que caiu lá em São José do Xingu, em 89. E esse avião caiu e todo mundo procurou durante uma semana, 10 dias, e ninguém estava achando esse avião. Porque simplesmente um erro do piloto, ele foi no oeste, no lugar de ir para o nordeste, então todo mundo estava procurando esse avião no nordeste, mas ele estava no outro lugar, e simplesmente não tinha condições de localizar esse avião. Enquanto que, como o sistema de comunicação móvel e de localização, a gente teria encontrado esse avião um minuto depois. Com muita facilidade. Com muita facilidade. Foi a partir disso daí que o ministro pediu que a gente pensasse num sistema para a Amazônia. A gente começou, conversou, fizemos brainstorming, até o momento onde eu tive a ideia de dizer, bom, a gente não pode pensar num único sistema. Temos que pensar em 2 sistemas. E os nomes até me chegaram imediatamente: o CIVAM, o Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia, e o CIPAM, Sistema Integrado da Proteção da Amazônia, que eu imaginei sendo um sistema completamente, enfin, uma organização completamente transversal.
quer dizer que a Amazônia, quais sejam os problemas, você não pode resolver por uma decisão. Tem que envolver um monte de atores. Então, o CIPAM, que hoje é embaixo da Casa Civil, que coordena, porque tem que coordenar todos os ministérios, foi desenhado assim. E hoje eu tive a satisfação, há algum tempo atrás, de falar com o diretor-geral do CIVAM, que me conhecia e me disse, bom, olha, ele funciona como ele foi estipulado no início. Guerra, a voz da consciência está me dizendo que o nosso tempo está praticamente terminado, mas eu gostaria de deixar já aqui um convite para você voltar no meu programa para a gente continuar batendo esse papo, falar um pouco mais sobre o CIVAM e o CIPAM. E gostaria também de oferecer para você esse mimo da Luzia Doces, que é um dos nossos apoiadores. Muito São obrigado. doces artesanais e eu espero que você goste. Obrigado, Luzia Lessa, pelo... Eu acho que minha mulher vai gostar. Ok. Meu querido Gerard, muito obrigado pela sua presença no meu programa. Muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. E, queridos amigos, nós voltamos na próxima semana com mais um programa Caminhos de Sucesso. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no nosso programa.